Olá, está no ar mais um A Vida Pode Ser Mais. O seu podcast de ontopsicologia. Este que é um projeto dos cursos de graduação da Faculdade Antônio Meneghetti, promovido pela faculdade e também pela Fundação Antônio Meneghetti. Nós estamos no nosso 4º episódio e para conversar conosco hoje nós temos quem, professor Bruno? Temos um convidado muito especial, Natália, o professor Tomi-Akira Goto. O professor Tomi-Akira Goto, ele é professor da Universidade Federal de Uberlândia, do Departamento de Psicologia. Ele é pesquisador, leciona tanto na graduação como na pós-graduação, mestrado e doutorado em Psicologia e também na pós-graduação em Filosofia. E o professor Tomi-Akira Goto é professor convidado da Faculdade Antônio Meneghetti, do Departamento de Ontopsicologia, lecionando disciplinas relacionadas à fenomenologia, que é a sua área de pesquisa também, nos cursos de bacharelado em ontopsicologia e especialização em ontopsicologia. O professor Tomi-Akira Goto, ele é formado em psicologia pela Universidade de São Marcos, possui o mestrado em ciências da religião pela Universidade Metodista e possui o doutorado em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Professor Tomi, é um prazer imenso recebê-lo no nosso podcast. O prazer é todo meu. Professor Tomi, nós escolhemos uma temática que envolve não só a ontopsicologia, mas envolve tudo aquilo que é o nosso interesse pelo ser humano e todas as áreas que, em certa medida, se interessam pelo humano. Que quando a gente se volta para entender quem é o homem, logo a gente se depara com o homem como um ser pensante, um ser que sente, um ser que vive, que convive, e o núcleo disso tudo é aquilo que a gente chama de psique, a psique humana, né? Então a nossa ideia é falarmos um pouquinho, sabermos, né? A psique é um conceito que somente no século XIX aparece com o surgimento da psicologia, ou tem a ver mesmo com a tradução por alma já na antiguidade? Olha, psique, como está na própria palavra psicologia e ontopsicologia, né? Significa alma, né? Vem do grego, é uma palavra grega, psique, significa alma, né? E a alma não é algo que vai surgir apenas no século XIX com a aparição da psicologia como ciência, né? Inclusive, quando a psicologia surge como ciência no século XIX, em verdade, vai se entender não mais a alma, mas a consciência, né? Então é nesse momento que, de certa maneira, a alma sai de cena, né? E o entendimento de psique passa a ser um entendimento de consciência. Agora, a psique é como alma, né, que vem da Grécia, né, uma palavra grega, vem da Grécia Antiga. Então, desde a Grécia Antiga até o século XIX, vamos dizer assim, se entendeu psique como alma. Muito bem. E é interessante que esse conceito ele vai assumindo, mesmo antes dessa passagem, digamos, mais... para quem nos escuta, né, o século XIX é um século que existe a fragmentação de um saber que antes era mais filosofia, né? Isso. Mas dentro da própria filosofia, a alma é um conceito que passou também por compreensões diferentes, né? O senhor pode dar alguns exemplos? Sim. Então, vamos dizer assim, em termos filosóficos, né, o tema da alma, ele surge praticamente com a aparição da filosofia, né? No século VI a.C., lá na Grécia Antiga, né? Então, os primeiros filósofos, né, chamados pré-socráticos, apesar deles terem uma preocupação, vamos dizer assim, mais naturalista, né? Porque eles estão preocupados com a origem da natureza, né? A origem das coisas, mas ao mesmo tempo também a alma surge no intuito de também se buscar a origem, né? A origem da alma, né? Mas o tema da alma, né, é anterior, inclusive, a esse período filosófico. Nesse período filosófico vai se investigar a alma racionalmente, né, já que a filosofia aparece justamente por aquilo que a gente chama do despertar do logos, né, o despertar da razão, né? Então os primeiros filósofos começam a investigar a alma a partir, né, de um discurso racional, de uma investigação racional. Mas a preocupação com a alma, que é como normalmente eu digo, né, ela é muito anterior ao surgimento da filosofia, né? E muito anterior à própria Grécia Antiga, né? Então, se nós pudermos assim, tentarmos reconstituir, né, qual seria o primeiro momento que surge essa preocupação com a alma, né, nós poderíamos dizer assim, do ponto de vista documental, né, que nós teríamos algum tipo de prova, né, que de fato estavam preocupados com a alma, é o momento em que os nossos antepassados, né, os hominíneos, como por exemplo os neandertais, começaram a
a promover as sepulturas, né? A sepultura, que na verdade é, vamos dizer assim, o momento que se conscientiza sobre a morte, né? Essa conscientização da morte, na verdade, é também a conscientização da vida, né? E é nesse processo, vamos dizer assim, de conscientização da morte e da vida que a gente pode já identificar de forma documental que já existia uma preocupação em relação à alma, né? Porque não era apenas cuidar do corpo ou esconder o corpo, né? Mas era, de certa maneira, manter aquele corpo, né, frente a alguma existência de algo para além do corpo, né? Já que as sepulturas não era meramente ocultar o corpo, as sepulturas era manter aquele corpo numa espécie de expectativa de vida, né? Porque eles tinham, então, colocavam adornos, flores, objetos pessoais do morto, né? Isso caracteriza a sepultura e não apenas esconder o corpo. Então, nós podemos dizer que é nesse momento que a gente consegue identificar já essa preocupação com a alma. Estaria mais ou menos em torno dos 70 mil, né? Anos atrás, né? Agora, assim, de uma maneira mais especulativa, né? Vamos dizer assim, de uma maneira mais sem evidências documentais, se nós pegarmos essa questão de que a consciência em relação à vida, né? Ela, de certa forma, já é um despertar para o tema da alma, né? Nós podemos dizer que já nos Homo erectus, né, que é bem anterior aos Neandertais, que estaria mais ou menos ali nos 200 mil, 250 mil, no momento que eles conseguem manter o fogo, não produzir o fogo, mas manter o fogo, né, eles passam, né, a ter uma outra realidade, né? Então eles imaginem que eles estão... À noite é uma escuridão total, né? E numa noite sem lua, vamos dizer assim, né, onde não tem uma iluminação da lua, dormir era uma grande aventura, né? Frente que poderiam ser atacados por animais, e animais que não são os nossos animais de hoje, né? São animais de maior porte, né? E no momento que eles conseguem manter o fogo, né, a noite passa a assumir uma outra realidade, né? Então a gente passa a ter entre aspas, um sono mais tranquilo, né? Mas ao mesmo tempo a noite passa a ser também o lugar do entretenimento, né? Porque se pode ficar acordado, pode-se ficar, né, fazendo algumas outras atividades, né? Como se mantém até hoje, né? Quando a gente vai de acampar, vai para a noite, faz a fogueira, né? E aquele momento de uma certa interação, né? Então olha como muda radicalmente, né, a realidade existencial daquele momento, né? Então isso, né, essa questão do fogo, né, de se manter o fogo e o fogo iluminar a noite, né, nos traz assim, um simbolismo, vamos dizer assim, de que já existe também um despertar, né, para algo que está para além daquela vida instintiva, daquela vida meramente instintiva. Bom, mas isso vamos dizer assim, é uma espécie de especulação que a gente pode fazer em relação ao sentido, né? E sendo que o próprio simbolismo do fogo até hoje representa essa ideia de iluminar, né? De razão, de consciência, e que consequentemente tem a ver com a questão da alma, né? E é interessante que se a gente pensa assim, é um modo, ou seja, que o homem começa a não se dá conta, mas digamos assim, né? O homem avança e sai dessa esfera biológica instintiva, como os animais, e começa a produzir sentido, né? Isso a mesmo. Cultura, o sentimento que coloca, nesse caso, nesse exemplo que o senhor trouxe, do exemplo da sepultura e cerimônias, enfim, né? Tem um ponto interessante, assim, que na antiguidade a alma não somente se pensa a alma do indivíduo em si, mas uma alma, uma espécie de espírito ou de ser constituinte do próprio universo, né? Isso mesmo. Na ontopsicologia, o professor Antônio Meneghetti trabalha um conceito que é o de ser universal como atividade psíquica universal, né? Nós somos vivos, mas porque nós estamos numa realidade que é vivente, o mundo é vivente, essa alma do mundo, né? Que vai aparecer também, né? Anima mundi. Anima mundi, exato. Isso mesmo. Muito bem. Professor Tomi, quando a gente fala de psique e alma, então existem diferenças que você já assinou nessa primeira sua resposta, né? Pode falar. Psique é o termo, vamos dizer assim, é o termo grego para a palavra alma, né, em português. Né? Depois do século XIX para o século XX, esse termo psique adquire outros significados que vão além da alma, como, por exemplo, consciência, né?
Hoje a gente poderia falar que seria mente, né? Teríamos essa palavra mente, que apesar da palavra mente estar ligada a, por exemplo, mens latina, que estaria ligado mais ao espírito, né? Mas hoje, por conta da era do cérebro, né? Vamos dizer assim, né? Hoje se entende muitas vezes consciência como cérebro, e mente como cérebro, né? Então hoje psique pode ser entendida também como cérebro, ou como mente, né? A palavra psique já não é muito usada, né? Como a palavra alma também não. Né? Então, normalmente se usa a palavra consciência ou mente, né? E sempre nessa relação com o cérebro. Né? Infelizmente, isso por conta vamos dizer assim, por uma visão mais positivista da realidade. Né? Agora, nem sempre foi assim, né? Então, a própria palavra psicologia, né? O termo psicologia, significa justamente isso. Logos, que é reflexão, análise racional, né? E psique, alma. Então, durante todo o período, vamos dizer assim, filosófico, né? Desde o surgimento da filosofia, no século VI a.C., até o rompimento, né? Como o professor Bruno falou, com a fundação da psicologia científica, né? Se entendeu psique como alma. Esse período que eu citei, que é anterior, né, ao período filosófico, aquilo que tradicionalmente se chama de período mítico, né, por conta dos mitos, né, do pensamento mítico, eu costumo denominar de psicogonia e não de psicologia. Então, psicologia vem a partir do momento que surge a filosofia, que se manifesta a questão da razão. E aí, então, no momento que vai se investigar racionalmente a alma, nós temos uma psicologia. Mas aquela preocupação com a alma que também estava entre os filósofos, porque os filósofos, se eles não tivessem uma preocupação com a alma, eles não poderiam investigar a alma a partir da razão. Então, a alma se torna um tema, um objeto, vamos dizer assim, de investigação filosófica, porque existia, né, já no cotidiano desses filósofos essa preocupação com a alma. Então, essa preocupação com a alma eu costumo denominar de psicogonia. E hoje a gente pensa assim que tá dando para entender assim, Tomi, naquilo que você traz, que num primeiro momento a gente vê que havia uma preocupação da alma como um elemento de definir o que é o homem, né? Ou seja, o que é a alma é um componente do ser humano. Depois essa abordagem cai, entra uma abordagem relacionada à psicologia, mas parece que hoje também é meio estranho falar de alma na ciência, né? Como é que fica um pouco essa questão? Assim? No período da psicogonia seria uma espécie de preocupação, vamos dizer assim, em relação ao sentido da vida. Né? Então seria aquele momento então, que esses vamos dizer assim, neandertais, esses hominíneos, eles passam a olhar a realidade não apenas pelos seus instintos, né, pela sua vida instintiva, mas a partir da vida do sentido. Né? E nesse momento, então, olhar para eles mesmos, né, não olhar para si mesmo, mas olhar entre eles mesmos, né, isso também é carregado de sentido, começou a ser carregado de sentido. Né? Então a alma teria passaria a existir essa preocupação, porque a alma seria aquilo que, de certa maneira, daria uma espécie de continuidade à vida. Né? Sendo que praticamente quase tudo que estava no entorno, né? Até hoje é assim, mas tudo que estava no entorno daqueles nossos antepassados era algo que acontecia de forma cíclica. Né? A natureza, né? Tudo que acontecia ali, a própria, o nascer e o morrer, quer dizer, estava acontecendo de forma cíclica, o sol e a lua, né? O dia e a noite, quer dizer, tudo acontecendo de forma cíclica. Então, de certa maneira, quando esse sentido vai para a questão do ser, né? Do ser entre eles, né? É como se então também na realidade deles enquanto seres, né? Também deveria existir uma certa continuidade, um certo cíclico, né? Alguma coisa entre o nascer e o morrer, né? Vamos dizer assim. E aí é que, então, começa a surgir essa compreensão, não ideia, porque eles não estão num período racional, né? Mas eles passam a ter uma compreensão, né? Desse sentido de continuidade da vida que depois recebe o nome de alma. Né? Sendo que, se nós olharmos para as primeiras civilizações, né? E aí, claro, a gente faz referência a elas porque elas que vão, de certa maneira, produzir a escrita, a documentação, né? Então, essas primeiras civilizações, como da Suméria, a egípcia,
a chinesa, a babilônica e depois a grega, né? Que são civilizações que já vão possuir escritas, de certa maneira, né? Nós já vamos ter a presença da palavra alma. Né? Quer dizer, então já ali já estava posto a questão da presença, né, disso que o sentido dessa continuidade que nós chamamos de alma. Bom, depois vem o período filosófico, né, que aí então passa a ter a investigação da alma, e aí nós vamos ter praticamente quase todos os filósofos, de uma certa forma, ou direto ou indiretamente, debatendo isso, sendo que a psicologia, esse termo psicologia, ele é, vamos dizer assim, formalizado, né, ali com Aristóteles, quando Aristóteles escreve o De Anima, né, o Peripsique sobre a alma, né, que seria, vamos dizer assim, o primeiro tratado, né, disciplinar, né? Não que Platão e Sócrates, né, não tivessem falado sobre alma, porque são filósofos que praticamente só falam sobre alma, né? Mas que ainda estavam dentro de um contexto que, quando falavam sobre isso, se referiam a uma base mitológica ainda um pouco, né? Também, e também com outros direcionamentos, né? Aristóteles, no final, faz uma espécie acaba na filosofia criando uma espécie de disciplinas, né? Vamos dizer assim, né? E aí, dentro dessas disciplinas, se organiza isso que vai se chamar, então, de psicologia, né? E aí, durante todo esse período filosófico, até o século XIX, então, com o surgimento da psicologia científica, a alma vai ser tratada de forma filosófica, ora, né? Pensando a alma a partir mesmo de uma condição do ser humano, né? Daquilo, por exemplo, que possibilita o vital, a vida, né? O entendimento e assim por diante, ora, né, relacionando isso a questões ainda de continuidade da vida. Né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, o período medieval, o período escolástico, quer dizer, se fala de alma no sentido da alma como uma característica essencial do ser humano, né, como, por exemplo, a alma racional lá em Aristóteles, né, e assim por diante, e depois, e ao mesmo tempo, a continuidade dessa alma quando se relaciona a filosofia com o cristianismo, né, com o judaísmo e assim por diante. Depois vem, então, o momento da psicologia científica, e aí a alma se torna um assunto metafísico, né? Então não cabe mais se falar de alma, porque a alma seria algo que, por exemplo, nós não poderíamos observar, nós não poderíamos medir, nós não poderíamos... aferir com sentidos. Isso, colocar em laboratório, né? Seria sempre uma análise introspectiva, uma análise que nós não teríamos, de certa forma, uma comprovação científica, né? Pensando que, vamos dizer assim, em termos gerais, o método científico se caracteriza pelo processo de quantificação, ou seja, teria que produzir algum tipo de medida, né? Pela experimentação, então teria que colocar em algum tipo de experimento, né? E por replicar, né? Então, produzir isso várias vezes para ver se aquele fenômeno se mantém, né? E aí, no caso da alma, nós teríamos isso, né? Mas nós teríamos, por exemplo, na questão da consciência, né? É claro que, ao mesmo tempo, isso vai gerar uma série de confusões, né? Porque aí o que, na verdade, a psicologia conseguiu avaliar ou conseguiu medir não era a consciência mesmo, mas era a percepção, a sensação, a inteligência, né? Aspectos mais cognitivos da estrutura do ser humano. Ou perceptivos, ou psicofísicos, né? E aí a gente poderia dizer assim, será que a percepção diz respeito à alma, quer dizer, responde o que é a alma, né? Ou só responde o que é a percepção, né? Então, essa troca da alma por consciência, né? Ela é uma troca que foi meio problemática. Né? E que suscita muita discussão dentro do... Isso suscitou, na verdade, né? Hoje não se fala tanto mais nesse sentido. Porque quando chega mais ou menos entre os anos 10 e os anos 20 nos Estados Unidos, né? Que surge, então, um ramo da psicologia chamado comportamentalismo, né? O fundador do comportamentalismo, John Watson, ele mesmo vai identificar esse problema, dizer assim, olha, não dá para produzir ciência da alma, ciência nesse sentido experimental, positivista da alma, né? Então a psicologia ela tem que trocar de objeto, ela não tem que ser mais uma reflexão sobre a alma, ela não tem que ser mais uma ciência da alma, ela tem que ser uma ciência do comportamento, porque aí o comportamento, sim, a gente pode medir, a gente pode quantificar, a gente pode pôr em experimento e tal. Eu entendo o seguinte, bom, ele tem razão, né? Mas ao mesmo tempo, né? Então teria que se, assim, isso é um ponto de vista meu, né? Então não deixa de ser psicologia, né?
Ele mesmo fala que é um behaviorismo, né? Mas no sentido estrito que nós estamos conversando aqui, não é mais psicologia. Tem uma questão assim, professor Tomi, pensando assim, quem nos escuta, né, de modo prático, uma questão que a gente pode trazer é o seguinte: até que ponto a nossa estrutura de pensamento, o nosso eu, ou seja, né, quando eu estou em contato com aquilo que está se passando no meu interior, com as minhas ideias, até que ponto isso pode manifestar algo dessa dimensão mais profunda que todos nós temos, que podemos nomear de alma, né? E a ciência ontopsicológica, ela traz um ponto assim que eu considero um avanço dentro da compreensão que se tem na metafísica ou mesmo na psicologia sobre alma, que o professor Antônio Meneghetti vai definir a alma não só como aquilo que dá a estrutura essencial do sujeito, como forma, né? Princípio formal da pessoa, mas princípio formal inteligente, no sentido de que, segundo Antônio Meneghetti, a nossa alma, ela manifesta determinadas pulsões, o nosso ensiôntico, né? Como ele nomeia, usando esse conceito científico, dá determinadas pulsões que podem aparecer no eu da pessoa, né? Então, também, como é que ficaria essa questão? O nosso eu pode expressar alguma coisa dessa realidade mais profunda nossa? Da nossa alma? Então, essa questão da alma, né? Vamos dizer assim, ela vai englobar, então, e aí sim, é uma pesquisa, vamos dizer assim, muito mais filosófica, né? Do que científica e experimental, né? Porque se for científica e experimental, como estava falando, percepção, sensação, inteligência e tal, na verdade vai sempre tentar se responder o todo pela parte. Que é isso que, na verdade, o que aconteceu com a psicologia, né? Porque justamente o método experimental, o método científico, ele é específico, ele trabalha num direcionamento específico. Ele foi desenvolvido assim, né? Então, o método científico foi desenvolvido a partir do estudo dos corpos físicos, né? E quando a gente fala de alma, a gente não está falando de corpos físicos, né? A gente está falando de algo que é físico, né? E por isso que, então, a questão do estudo da alma, da investigação da alma, né? Ela, no final das contas, por excelência, é filosófica, né? E aí, nesse sentido, vamos dizer assim, é possível ampliar, né? Vamos dizer assim, dar um zoom, né, na alma e encontrar esses outros elementos, vamos dizer assim, que são elementos que também não são quantificáveis, né? Como, por exemplo, o eu, né? Como, por exemplo, a vontade, né? A liberdade, né? Que seriam, vamos dizer assim, todos, no meu entendimento, características da alma, né? Da alma humana. Muito bem. Professor Tomi, falando então em relação a esse aspecto de psique, a gente consegue estabelecer relação direta entre o conceito de psique e o conceito de inconsciente, que são dois conceitos que são trabalhados dentro das ciências psicológicas e também dentro da ontopsicologia? Olha só, o inconsciente entraria nessa mesma discussão aqui, né? Então, quer dizer, quando a gente fala de alma, e aí a gente percorreu essa ideia de que da alma consciência, né? Também nós podemos incluir essa concepção, ou essa ideia que também podemos falar da alma à inconsciência, né? Quer dizer, o inconsciente também pertence, né? Quer dizer, é um outro elemento da alma, vamos dizer assim. Não é só a consciência, né? No período filosófico, né, se falava do inconsciente, né, como uma espécie de parte obscura da alma, aquela parte que não era conhecida, né? Normalmente se fala do inconsciente hoje, quando se fala de inconsciente, se fala do Freud, né? E como assim, o Freud é o descobridor do inconsciente, né? Na verdade, o Freud é o descobridor da clínica do inconsciente, né? O mérito dele é de ter justamente, a partir do inconsciente, ter desenvolvido uma clínica, né? Uma psicoterapia, né? Uma lida com esse inconsciente. Mas a ideia de inconsciente não é originária do Freud, né? Então, enquanto esse termo inconsciente, né, a gente poderia dizer que ele vai surgir mais ou menos ali no romantismo alemão, no século XVIII para o século XIX, com alguns filósofos alemães, né, desse período, que vão então, de certa forma, nomear essa parte obscura da alma, né, que já vinha de tantos filósofos. A gente poderia pensar lá em Sócrates, né, quando Sócrates falava de um daimon,
né, que falava ali, e que confundia, que dialoga, falava ali na orelha dele, né, já poderíamos dizer assim, olha, surge um conteúdo que vem de algum lugar desconhecido, né? Então, se nós quisermos falar que esse daimon é um ser, né, e tal, mas se nós quisermos pensar que isso tem a ver com a alma, né, então esse daimon tem a ver com essa parte da alma desconhecida. Se nós pegarmos lá na modernidade Descartes, né, quando Descartes falava de ideias claras e distintas, ideias confusas e obscuras, né? Gênio maligno. Isso, e onde estariam as ideias confusas e obscuras? Elas são ideias. Se as ideias estão na alma, então essas ideias confusas e obscuras estão ali, mas elas são confusas e obscuras. Inclusive, para Descartes, né, vamos dizer assim, a tarefa, né, do racional era justamente transformar as ideias confusas e obscuras em ideias claras e distintas. Essa seria a tarefa da racionalidade. Mas, então, lá com os filósofos alemães, voltando, né, a eles passam, então, a nomear isso que se falava de alma obscura de inconsciente. Tá? Então, poderíamos falar do Eduard von Hartmann, que vai ser o primeiro filósofo que vai escrever um tratado sobre o inconsciente. Tá? Von Carus, que vai ser também outro filósofo. Leibniz, né, que quando está discutindo, está lá fazendo as suas... Leibniz era matemático também, né, estava fazendo suas observações das estrelas, ele vai falar do fundo. Né? O fundo das estrelas é algo do desconhecido, como se fosse o fundo da alma. Né? Então nós já tínhamos aqui naquele período do século XVIII para o século XIX, né, essa descoberta do inconsciente. Né? E aí é claro que depois, né, com o Freud e Jung, nós vamos ter a clínica do inconsciente. Então o inconsciente também pertence, né, à discussão da alma, à discussão da psique. Professor Tomi, o senhor traz esse resgate histórico, né, do romantismo lá, do Tempestade e Ímpeto, né, do Klinger, quando começa a perceber que, ou seja, uma série de atos que nós executamos não vem de uma racionalidade pensada, ou seja, parece que tem alguma coisa que me antecipa, né? Para quem nos escuta, o senhor poderia falar um pouco, de modo prático, da importância do conhecimento da dimensão inconsciente, o quanto de fato é importante que o ser humano, pelo menos uma vez na vida, afronte isso com seriedade, entender que ações antecipam ele, às vezes negativamente na sua vida, ou seja... É importante para uma pessoa que busca se conhecer, saber da sua realidade inconsciente? Aí a gente teria que fazer uma espécie de distinção aí do inconsciente, né? Porque esse inconsciente que eu estava falando aqui é um inconsciente, vamos dizer assim, daquilo que é vivido, mas não é sabido. Né? E aí depois que nós temos Freud e Jung, nós vamos ter uma ideia também do inconsciente de algo que foi sabido e vai ser esquecido. Né? Então aí a gente tem um duplo movimento. Né? Se a gente pegar do primeiro, que é aquilo que é vivido, mas não sabido, né? Eu acho que o posicionamento seria um posicionamento de abertura, porque a gente nunca vai, de certa maneira, antecipar o vivido. Né? Precisa ter o vivido para depois ser sabido. Né? Então a gente teria... A melhor postura seria a abertura a isso. Né? Jung fala, por exemplo, do inconsciente coletivo. Né? E é um inconsciente que não é um inconsciente reprimido, não é um inconsciente de algo que foi vivido e quer ser esquecido, algo que foi sabido e quer ser esquecido. Não, de um inconsciente, vamos dizer assim, de potencialidades, né, humanas ou potencialidades vivenciais, né, que se dão, mas elas estão ali como potencialidades, né? Então, o nosso posicionamento seria a abertura a isso, né? E Jung fala isso, né? Se abrir a isso, né? Se abrir àquilo que surge, aquilo que se manifesta. E aí é um fundo não necessariamente negativo do inconsciente. Não, né? isso é o potencial, né? Então, se abrir a isso. Então, por isso que o Jung dizia assim, prestar atenção no sonho, né? Prestar atenção em certas imagens que brotam espontaneamente, né? Muitas vezes a gente tem essas imagens, né, que de repente brota espontaneamente. Isso no cotidiano, a maior parte das pessoas não dão valor, né? Então, por isso que o melhor posicionamento seria essa abertura para isso. A abertura seria, então, você dar valor a isso, né? Você considerar que isso é algo seu, né? É algo do humano, né? Não é uma bobagem, né? Não é alguma coisa que veio por acaso. Então, isso seria em relação a essa primeira
concepção, essa primeira ideia de um inconsciente, então, do vivido para o sabido, né? Agora, aquele do sabido para o reprimido, né, ou sabido para o esquecido, já seria aquelas experiências que a gente tem consciência e que a gente acaba, por serem experiências dolorosas, sofridas, não queridas, e a gente acaba fugindo delas, né? Querendo que elas fiquem enterradas, vamos dizer assim, né? Aí é outro posicionamento, né? Uhum. Aí o posicionamento não é só um posicionamento de estar aberto e tal, mas aí é um posicionamento de se tornar consciente novamente isso, né? Um outro tipo de esforço, vamos dizer assim. Não sei se... Professor Tomi, voltando para a discussão que nós estávamos fazendo antes em relação ao conceito de psique, a gente consegue estabelecer uma discussão direta, assim, com essa mudança do conceito, do entendimento sobre esse universo da psique com a fenomenologia? A gente consegue estabelecer uma discussão nesse sentido e falar um pouco sobre isso? Sim, eu acho que a fenomenologia vai ser justamente uma das filosofias contemporâneas, né, que vai justamente retomar essa questão. Né? Essa questão da psique, da alma. Né? Inclusive na própria psicologia fenomenológica, depois que o próprio fundador da fenomenologia, né, Edmund Husserl, vai fazer sobre isso. Então, vamos dizer assim, a fenomenologia como uma filosofia, ela estaria justamente na investigação da alma, né? E a psicologia fenomenológica, vamos dizer assim, ela estaria na investigação daquilo que poderíamos chamar de psíquico. Mas agora cabe uma explicação, né? Para não confundir. Na análise fenomenológica, né, vai-se então se distinguir, né, a psique da alma, né? O psíquico do anímico, vamos dizer assim. Né? Isso acaba acontecendo não só na fenomenologia, mas em Jung também, né? E em alguns momentos o Jung faz essa distinção do que é psíquico e do que é anímico. Né? Então, quando, por exemplo, ele lá está escrevendo em alemão, quando ele escreve em alemão psíquico, ele usa o termo grego, psyche, né? Que está na língua alemã, mas de origem grega. E quando ele fala da alma, ele usa a palavra Seele, que é a palavra alma em alemão. Né? Então veja que ele já faz isso para mostrar uma espécie de distinção entre o que é psíquico e o que é anímico. A mesma coisa vai acontecer na fenomenologia, né? Então o que seria o anímico, né? O anímico seria, ou a alma. A alma seria, vamos dizer assim, aquela realidade humana que é constituída pelo psíquico e pelo espiritual, pelo espírito. Tá? Então, se manteria aquela dualidade, né, que é uma dualidade que vem desde Platão, de corpo e alma. Né? A corpo e a alma. Né? Só que no caso da alma, né, a alma ela é constituída, então, do psíquico, né, e do anímico. Porque se nós pensarmos a alma, por exemplo, pensarmos no elemento vital da vida, né? A alma como algo como algo que é vida, né? Os animais têm vida também, as plantas têm vida também. Então, de certa maneira, né, lá como Aristóteles e tantos outros, a planta tem alma, né? Porque ela tem vida. E é uma vida sensível, tem sensibilidade. Os animais têm vida, então os animais têm alma. O ser humano tem alma, mas como é a alma humana, né? Então a alma humana é caracterizada por aquilo que é psíquico, que é similar, vamos dizer assim, ao animal. Né? Então, aquilo que, de certa maneira, é reativo em nós, né? Aquilo que faz a gente reagir, né? São as nossas emoções, por exemplo. Né? Mas há em nós, não algo que é só psíquico, mas há algo que também diz respeito ao espiritual, ao espírito. Né? E aqui não é, o espiritual não quer dizer religioso, mas o espiritual quer dizer o seguinte, que é um ser que é racional. Né? É um ser que age não só por desejo, mas é um ser que age por motivo. Né? Então não age só por impulsos, age também pelo significado das coisas. Né? E que é livre. Né? Então, esses outros elementos que a gente pode nomear como espírito ou espiritual, né, vão compor a alma também, e principalmente a alma humana. E aí, nesse caso, nós não teríamos na alma animal. Então, a alma animal seria por excelência psíquica. A nossa alma teria o psíquico e o espiritual.
Professor Tomi, você que é muito conhecedor da teoria junguiana, né? A gente acabou falando do inconsciente, eu acho que um ponto assim que une um pouco a ontopsicologia e a teoria junguiana é que ambos detectaram que as imagens, né, as imagens involuntárias, elas na verdade não são meras fantasias, elas têm um papel fundamental no equilíbrio e na comunicação da vida psíquica conosco, né? Pode comentar um pouquinho sobre o papel da imagem e no inconsciente? Para o Jung, a linguagem da nossa psique ou da nossa alma, né? Uhum. O Jung também é outro autor importante nessa discussão da alma, porque ele também ele tenta recuperar essa concepção de psicologia como reflexão da alma, né? Há alguns meses atrás, acho que chega a ser um ano mais ou menos atrás, traduziram uma obra do Jung, uns seminários que o Jung deu no Instituto Tecnológico, sobre história da psicologia, né? E quando a gente pega esse texto de história da psicologia do Jung, a gente vê que é uma história completamente diferente da história da psicologia que nós normalmente circula aqui no Brasil e em muitos países, né? Principalmente aqui da América. Porque a história da psicologia convencional, né? É a história da psicologia essa que a gente rapidamente comentou aqui, né? Quer dizer, da alma à consciência, da consciência ao comportamento, né? E assim por diante, do comportamento à cognição, da cognição ao cérebro. Né? O Jung não vai por esse caminho, né? Porque então para ele a autêntica psicologia é a reflexão da alma, né? Então, para ele, a alma não vai para um caminho do comportamento, né? Quer dizer, não é que isso não esteja ali presente, mas não é essa mudança, né, de objeto, essa mudança. Não, é apenas uma ampliação, né, da concepção de alma. Então, por Jung, a psique, né, possui uma linguagem, né? E por Jung, a linguagem é simbólica, ou seja, por imagens, né? Então, a linguagem do inconsciente, né, consequentemente, é uma linguagem simbólica, ela vem por imagens, né? Então, o sonho, por exemplo, é uma atividade, vamos dizer assim, inconsciente, porque o sonho não é proposital, né? Você não dorme falando assim, bom, hoje eu vou sonhar com isso, vou fazer isso e tal, e aí você sonha, né? O sonho tem uma espontaneidade. Claro que existe algumas técnicas, alguma coisa, mas você tem que ficar fazendo anos para de repente por acaso ter esse sonho, né, que você planejou. Mas o sonho, ele por excelência é espontâneo, né? Mas é uma indicação da direção da atividade psíquica da pessoa, né? Isso mesmo. É a linguagem, é algo que está se dizendo, né, de si mesmo. Muito bem. Muito bem, professor Tomi, nós temos aqui no nosso podcast, a gente costuma concluir o nosso podcast com a mesma pergunta para os nossos convidados, e nós vamos fazer essa pergunta para você agora. Da sua perspectiva, quais são, se você poderia dar para nós, né, e para quem está nos ouvindo e nos assistindo, 3 indicações práticas de como a vida pode ser mais a partir da sua perspectiva? Olha, é uma pergunta difícil, viu? Difícil. Mas eu poderia dizer o seguinte, olha, acho que a primeira, né, eu retomaria de Sócrates, quando Sócrates diz que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida, né? Então, eu acho que nessa discussão da alma que nós fizemos, né, não basta a gente estar vivo porque temos alma, somos alma, né? Mas não basta isso, né? Isso tem que ser examinado, né? Então, a nossa vida ela tem que ser examinada de alguma forma, né? Senão a gente meramente vive por viver, né? Existe. Meramente tem um começo, meio e fim apenas, né? Eu acho que a segunda... São 3, né? Isso. A segunda, eu voltaria aí à questão da fenomenologia, né? O Russell tinha dentro da fenomenologia, ele tinha vamos dizer assim, uma espécie de descrição ali do método fenomenológico, vamos dizer assim. Ele dizia assim, voltar às coisas mesmas, né? Eu acho que a gente faz muito pouco isso, a gente pouco volta às coisas mesmas, né? Então, a gente sempre, se você quer saber alguma coisa, dificilmente a gente vai diretamente naquilo que se vive, né? A gente vai ou no conceito, ou no livro, a gente dificilmente vai para a própria experiência, vai para a própria vivência, né? E eu acho que a terceira coisa seria que, às vezes eu sempre falo lá para os alunos, né, que se a gente não, de certa forma,
projetar as coisas, né? Não é planejar, é projetar as coisas, né? Porque se nós não projetarmos as coisas, a vida não responde, né? Então, a gente tem que projetar as coisas. Pode ser que muitas coisas que nós projetamos, elas não acontecem, né? Mas, no final das contas, a vida ela vai responder de alguma maneira, né? Então, é melhor que ela responda frente aos nossos projetos, né? E não responda por acaso, né? E sim frente aos nossos projetos. Eu acho que são essas 3 coisas, talvez práticas, né? Para se viver aí. Muito bem, chegamos ao final, então, de mais um episódio do nosso podcast. Recebemos nesse encontro o professor Dr. Tomi Akira Goto para conversar conosco sobre psique e inconsciente. Muito bem, foi um bate-papo muito especial. Você pôde acompanhar e perceber que quando a gente fala sobre o humano, é sempre tempo de aprender coisas novas. E para nós foi essa experiência, professor Tomi. Muito obrigado. Sempre de muito aprendizado. Obrigado pela sua participação. E você que chegou até o final deste podcast, não deixe de nos seguir nas redes sociais. O nosso podcast A Vida Pode Ser Mais, também o curso de ontopsicologia, @ontopsicologia.anf. E de recomendar também esse conteúdo para quem você entende que pode gostar. Nos vemos nos próximos episódios. Até a próxima.